inventou o amor romântico? Mesmo quem diz que não acredita no amor romântico, no fundo acredita um pouquinho. Porque a gente cresceu ouvindo isso. Você tem que encontrar a pessoa certa, o amor da sua vida, aquela metade da laranja. Que, aliás, que referência é essa, né? Quem foi essa pessoa que olhou para uma fruta cortada no meio e pensou, isso, esse é o exemplo de relacionamento saudável? A gente ouve tanto essa história de que o amor é a coisa mais importante da vida que parece que é genético, que o ser humano existe para buscar amor onde quer que ele for. Mas será? Será que as pessoas da história inteira viveram sempre procurando o amor romântico? Vamos entender isso junto? Eu fui pesquisar e descobri que na maior parte da humanidade, o que fazia as pessoas se casarem não era o amor romântico, era o interesse. E não, eu não tô falando do seu Celta de 2 potes que você jura que é o que fez a sua ex ficar com você. Mas se você ainda tem alguma dúvida que a cultura pop impacta o jeito com que você se relaciona, vamos analisar a música mais ouvida de todos os tempos no nosso país? Começa com, quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quer dizer, ele não sabe o que ele tá falando. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Esse homem é confuso. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou nas suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. E aqui nasceram todas as desculpas que todas as suas amigas te deram em toda a sua vida para falar com aquele boyzinho que não tá muito interessado em você, mas que parece que tá, mas depois parece que não tá, na verdade, só tá com medo desse sentimento. E ele continua, eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mentiroso, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. E assim a gente constrói toda uma geração que espera que o amor romântico seja confuso, porque ele diz que quer, depois diz que não quer, depois diz que quer, depois diz que não quer, cheio de mentira, né? Que ele fala que claramente que ele fala coisas que ele não é, e confuso. Que aí você, quando tá ali não sabendo o que significa aquele like no Instagram, você pensa, aquilo só pode ser amor. Vamos entender isso tudo historicamente agora? Por exemplo, na época dos caçadores. As relações não eram baseadas em amor, elas eram baseadas em sobrevivência. Até porque faz muito mais sentido você manter perto de você aquelas pessoas que vão te ajudar a manter a sua prole viva. Um filhotinho humano leva pelo menos 10 anos para conseguir sobreviver sozinho. Diferente de um leãozinho, que se você jogar na savana já consegue se virar. Isso fazia com que as pessoas tivessem que ficar em volta das crianças para mantê-las vivas. Agora vamos para as primeiras grandes civilizações, Mesopotâmia, Egito. Naquela época, começa a se constituir uma das coisas que mais move o mundo hoje em dia. Amor? Claro que não. Herança. Com a necessidade de garantir que as pessoas certas iam herdar as heranças, começam a se estruturar algumas instituições. O casamento é uma delas. Não é romântico? A próxima é a Grécia. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais confusa. Porque os gregos, eles não tinham só uma palavra para o amor. Eles tinham 4 palavras. Eros, que era o desejo sexual. Philia, que era a amizade, ágape, que é o amor altruísta, e também o nome do livro do Padre Marcelo. E storge, que era o amor familiar. Mas para mim o mais interessante dos gregos é que eles tinham uma lógica, que era paixão era igual irracionalidade. E com base no que eu sei das relações de vocês, eu começo a concordar com eles. Agora a gente vai para Roma, em que as relações são basicamente contratos políticos. Além disso, todo mundo que já assistiu um filme sabe que Roma era cheio de traição e que eles adoravam uma surubinha. Vamos então para o século XII, onde a gente tem a coisa que mais explodiu a minha cabeça. Porque foi nessa época que lá no sul da França, isso aqui é um croissant, os trovadores começaram a aparecer, que eram poetas que falavam sobre o amor perdido, o sofrimento de não poder estar com a pessoa amada. E aqui é onde a coisa começa a bugar minha cabeça. Porque aqui começa a nascer a ideia de amor romântico. E olha só que loucura, a ideia de amor romântico, ela não nasce conectada com felicidade, ela nasce conectada com sofrimento, com indisponibilidade, com não poder ficar com a pessoa amada. Isso que você sente hoje em dia de sofrer por amor, foi criado por esses caras lá no sul da França. Daqui a gente vai para o renascentismo. Shakespeare, Romeu e Julieta disseminaram para o mundo todo ideias como o amor à primeira vista, o amor que está acima da sua família, o amor que é tão grande que você é capaz de morrer por ele. Vale lembrar também que Romeu e Julieta é conhecido como a maior história de amor de todos os tempos, mas na real era uma tragédia. Aí vem o iluminismo e a ideia de que as pessoas poderiam pela primeira vez ter escolhas
a felicidade começa a entrar na conta, a revolução industrial que chega transformando tudo, inclusive o nosso jeito de amar. Isso aqui é uma fabriquinha, tá? E tudo isso abre espaço para a chegada do século XX. Hollywood chega disseminando a ideia de amor para o mundo todo a partir da cultura pop. A Disney te conta as histórias todas que você acreditou. Comédias românticas, novela, publicidade, tudo disseminando uma única ideia. Que a sua vida toda tem um objetivo. E esse objetivo é encontrar o amor. Foi assim que a gente chegou nos dias atuais. Com seu Instagram lotado de gurus de relacionamento, selfies de bunda e pessoas desesperadas tentando achar o amor romântico e repetindo sem parar as mesmas frases. Existe uma pessoa perfeita. Você só precisa encontrar ela por aí. Que já é uma ideia que me irrita. Porque se tem uma pessoa perfeita para você no mundo inteiro, quem é que te garante que ela vai estar na mesma cidade que você está, por exemplo? E se o seu amor ideal tiver lá na Dinamarca? Acabou para você? Mas esse não é um episódio anti-amor. Eu gosto do amor, eu acho ele um sentimento gostosinho de sentir. Só que o problema é que você tá aí frustrada, rodando seu feed, procurando todos os aplicativos de paquera do Brasil, tentando achar uma coisa que a história e a cultura fizeram você acreditar que existe. Quer ver? Peraí, vou te explicar visualmente. Esse daqui é o ser humano. Dentro dele tem um vazio existencial que tem o tempo todo, a vida toda. Ele precisa preencher esse vazio existencial para dar algum sentido para a vida dele. Então ele cria uma religião, tenta preencher, ele cria um time de futebol, uma seita, um negócio de crossfit, que também é uma seita. Eis que surge uma ideia, o amor romântico. Se você encontrar uma pessoa, toda a sua vida vai passar a fazer sentido e você nunca mais vai se sentir vazio. Agora, esse é o ser humano procurando desesperadamente qualquer pessoa para colocar dentro desse vazio, mesmo que ela nem encaixe direito, para tentar resolver esse problema e encontrar o tal amor romântico. Entendemos? Acho que ficou claro que o problema do amor romântico não é ele existir. O problema é você achar que uma única pessoa tem que resolver todas as suas angústias existenciais e que você não precisa fazer mais nada da sua vida além de encontrar essa uma única pessoa. Que esse é o seu propósito de existência no mundo. Mas agora, para finalizar, vamos fazer a coisa que eu mais gosto de fazer na vida? Julgar. Afinal, quem é responsável pela idealização do amor romântico? Em terceiro lugar, a Disney. Afinal, ela convenceu toda a nossa geração que se você conhecer um cara por 15 minutos já é tempo suficiente para casar, que se um cara for grosseiro com você, te sequestrar e te levar para o castelo dele, vai ver depois ele se transforme num príncipe e que trocar o seu maior talento por pernas para correr atrás de um macho pode ser aceitável. Em segundo lugar, os poetas, que transformaram dor em palavras tão bonitas que a gente começou a achar que sofrer é cool. Em primeiro lugar, o grande culpado pela idealização do amor romântico, Jorge Mateus. Mas aí é uma coisa mais pessoal mesmo. Então tá, o amor romântico não foi inventado por uma pessoa, ele foi construído por séculos e séculos de literatura, romance, religião, dizendo pra gente que no final do dia é impossível ser feliz sozinho. É como se ser solteiro fosse um fracasso. Aí tá aí você procurando o amor que nem um cão farejador. Talvez seja a hora da gente parar pra pensar que o que você quer não é exatamente um amor. O que você quer é um band-aid para todas as suas dores existenciais. E essa uma única pessoa que vai resolver todas as suas angústias não existe. Será que o caminho mais saudável não é a gente entender que o felizes para sempre não existe? Até porque o filme acaba bem nessa hora. Quem te garante que a Cinderela não teve que fazer terapia de casal com aquele príncipe dela que ela mal conhecia? E digo mais, será que ao invés de buscar no outro todas as respostas para as suas angústias, não tá na hora de você começar a olhar para você mesma para encontrar essas respostas? Será que o fato de você não aguentar ficar na sua própria companhia por mais de 45 minutos não é mais problemático do que você não tá encontrando um boyzinho mediano? Talvez a pergunta não seja se existe a pessoa certa. Talvez a pergunta seja o que tá te agoniando tanto que te faz buscar desesperadamente alguém que vá suprir as suas necessidades. Eu sou a Maísa Tetcave e esse foi o primeiro episódio do Entendemos. E se você tem mais alguma outra coisa que quer entender junto comigo, deixa nos comentários e quem sabe a gente não investiga juntos. Entendemos? Vale lembrar, é óbvio, que Romeu e Julieta foi... Pânico. Vai. Ai, cuidado da mim. Aí.